Estamos iniciando o programa Marketing Business aqui diretamente dos estúdios da TVC. Hoje eu trago um profissional requisitadíssimo pelo mercado, respeitadíssimo, queridíssimo, sem demagogia, mas é verdade pura, né? Quer dizer, o quanto a sua competência influencia na evolução do Rio de Janeiro. Trago Sérgio Moreira Dias, engenheiro, urbanista, com portfólio, com currículo invejoso de tantos projetos significativos para o Rio de Janeiro. Sérgio Dias, prazer te receber aqui. Obrigado aí, um pouco exagerado os elogios, mas enfim, é o tempo de vida também, né? Então, experiência... Tem história, né, Sérgio? Tem história. Tem muita história. Histórias boas, histórias que realmente o Rio, evidentemente, lhe agradece por toda a sua dedicação. Sérgio, você é um engenheiro extremamente requisitado pelo mercado, nada, sim, evidentemente, mas os grandes projetos da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, mas da cidade, passam por você, pelo teu olhar, pela tua consultoria, pela tua competência de entender a cidade. Como é que anda o crescimento do Rio de Janeiro nesse setor de urbanismo? Quais são as tendências, quais são os rumos que o Rio está indo? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, o Rio de Janeiro tem uma área planejada para crescimento, que é a Barra da Tijuca. Ok. Governo Negrão de Lima, Lúcio Costa, um plano pós-Brasília, influenciado por Brasília daquela época, influenciado pela cultura da mobilidade por automóvel, Ok. da época, né? Brasil produzindo carros, Juscelino Kubitschek acabando com os trens, o Rio de Janeiro acabando com os bondes, incentivando o carro. A Barra da Tijuca e Brasília e Barra da Tijuca ficaram com essa tendência de deslocamento por automotivo, tá? Embora o Lúcio Costa tivesse já previsto a necessidade de um futuro metrô. Ok. Tá? Mas, enfim, isso daí é para fazer uma introdução que a área planejada para crescimento da cidade é a Barra da Tijuca, Recreio de Jacarepaguá, a famosa AP4. Claro que o carioca, o ser humano, o cidadão, quer morar e quer morar o melhor possível. No caso do Rio de Janeiro, o melhor possível é orla marítima, praias, enfim, que foi descoberta já nos anos 20, porque antigamente não era muito comum, né? nem tinha hábito saudável de você ir à praia. Que loucura. Então a cidade começou lá no centro, enfim, tinha as praias mais ou menos. As melhores praias eram Copacabana para cá, e com o desenvolvimento dos túneis, né? O túnel velho, o Copacabana Palace e tal, abriu uma frente de mar para o carioca, e aí o desenvolvimento de Copacabana espelhou para a cidade toda, e aí houve um crescimento nesse sentido, zona sul para a zona oeste, ocupando as praias. Copacabana, e aí por falta de planejamento, por falta de visão, houve um superadensamento, então Copacabana perde a qualidade de vida pelo adensamento, pela volumetria, enfim. E aí vem Ipanema, Leblon, né? Mais organizado. Mais organizado até pelo mau exemplo de Copacabana. Desculpe, nasci em Copacabana, mau exemplo, mas é fato. Lógico, né? É visível. E aí houve alguma providência séria daquela época, dos governantes, de dar um freio nesse desenvolvimento imobiliário sem planejamento para Ipanema Leblon. Então foram feitas algumas restrições de urbanismo, né, de implantação de prédios em Ipanema Leblon, mas, enfim, a tendência foi seguir no sentido das praias. O sentido da praia é a oeste, a zona oeste. Okay. Tá? A Barra da Tijuca ficou concentrada nos anos 60, e você pega fotos da Barra da Tijuca nos anos 60, não tem nada, um deserto. Tá? Poucos proprietários inclusive de fazendas, né, de glebas, né, industriais, glebas de agricultura, né? E aí
quando existe essa compressão de Copacabana, a conscientização da volumetria de Ipanema-Leblon, o plano Lúcio Costa, nos anos 70, né, você tem, então, o início da expansão da Barra da Tijuca. Abre-se os túneis, sempre o túnel abrindo as portas da ocupação, da evolução. Então, abre-se os túneis da Barra e aí começa a ocupação da Barra, planejada dentro do... Ainda tem muita área na Barra? Muita área na Barra. Muita área na Barra. Porque o plano ele foi um plano de pouco adensamento. Imagina... Muita preservação. Muita preservação, não, mas índices baixos, restritivos. A cidade do Rio de Janeiro, os menores índices de adensamento, e adensamento é sinônimo de qualidade de vida, os menores índices de adensamento é a Urca e a Barra da Tijuca. Então, quando a gente fala, a Barra está ficando, não sei o quê, mas está ficando, não, ela tem uma densidade proporcional à Urca. Perfeito. Tá. O que falta na Barra é mobilidade. Mobilidade, vou te perguntar isso. Hoje a gente que vive na Barra, evidentemente, hoje o nó está se criando, não? Porque, primeiro, o plano era mobiliário, era automobilístico, tá? Mobilidade por automóvel, preferencialmente. Tá? O plano tinha mais vias, né? Você lembra a Via 2 e a Via 4, que é a Dulcídio. Perfeito, né? Perfeito. Elas não foram implantadas. É verdade. Pelo poder público. Então, era assim, cada empreendimento naquela frente era exigido para o Habite-se a sua urbanização. O empreendedor fazia a urbanização e parava ali. Então, agora a Dulcídio está mais liberada, mas você vê na parte depois da Ayrton Senna, você tem trechos que não vai. Então, o que o Lúcio Costa imaginou naquela época? A Avenida das Américas era a grande freeway. Ok. E não tinha planejamento de semáforo. Era por baixo. Pô, desde aquela época eu já pensava... Desde aquela época, sim. Caramba. Então, você não tinha... Que é o grande problema hoje. O grande problema. Então, as pistas centrais expressas... Fluindo. As pistas laterais falavam com os condomínios e os empreendimentos. Ok. Os cruzamentos por baixo. Caramba! Tá? Isso era caro, porque você imagina, você tem que criar grades diferentes. Então, para fazer esse cruzamento... Sinal. Semáforo. Caramba! Virou um retenção, isso aí. Mas existia outra solução, quer dizer, desde do planejamento. As pessoas que moravam aqui nos condomínios, de um lado ou de outro, saíam pela 2, que é a Dulcídio, ou pela 4, rodavam e, se fosse o caso, entravam nas Américas. Então, o que aconteceu com a cidade? Por falta de execução do poder público, por obrigação de passar esse custo e essa execução aos empreendimentos, e por falta de continuidade, porque você fazia o empreendimento aqui, mas o vizinho não fazia, morria a Via 2. Tá? Então, não houve a implantação fiel ao que o Lúcio imaginava. E você acredita época. Que isso vai acontecer? Tem que acontecer? Não, agora está muito mais difícil, porque você tem situações já de ocupação definitiva. Caramba! Tá? Até vamos dizer, a largura das vias, da 2 e da 4, que poderiam ter sido mais generosas, hoje você não tem condições de fazer. Tá? E a solução, Sérgio? Para esse nó? A solução, meu pensamento, no futuro, um VLT substituindo até o próprio BRT, não que o BRT tenha sido um engano, o BRT foi uma necessidade. Okay. E ele já é um transporte de massa, enfim, e tirou aquela bagunça dos ônibus e tal, então deu uma fluidez melhor, Perfeito. Atende melhor as pessoas, mas ele já está sobrecarregado. Então precisa de um outro equipamento que dê mais capacidade. Okay. O ideal seria o metrô. Sem dúvida. O metrô é a solução definitiva. Se a gente não consegue o metrô, vai no VLT. Tá? Então, essa é uma previdência definitiva. Metrô, VLT.
Mas já existe também o transporte aquaviário. Eu ia falar sobre isso. Já vamos engatar isso. Vamos engatar. Que você está cuidando disso também, enfim, está eu trabalhando. fiz esse projeto há um tempo atrás, porque é uma coisa lógica, né? O carro anda no asfalto, você não tem mais espaço para botar no asfalto. O trem, o metrô passa por baixo, é custoso, né? Você tem o piso, a superfície de transporte pronta da Barra da Tijuca. Lagunar absurda. Jacarepaguá e Recreio, 12 milhões de metros quadrados. Lagoas, lindíssimas. Tem municípios que não têm essa superfície. É verdade. E a gente tem 12 milhões de metros quadrados prontos para serem utilizados como transporte aquaviário. Como é que está isso, Sérgio? A prefeitura fez uma licitação da concessão, Ok. houve a empresa concessionária que ganhou a licitação e está em processo de assinatura do contrato de concessão. É um contrato de 25 mais 25, 50 anos. Pô, isso é... Um investimento de 200 milhões de reais em embarcações. São 70 embarcações, se me falha a memória, que vão cruzar tanto de um lado para o outro, no sentido norte-sul. Então você sai do Rio das Pedras, pode vir para o Barra Shopping, ou você sai de Nova Ipanema, vai à praia, ou você sai de um condomínio e vai para o outro, ou vai para os shoppings e tal. Ou você faz o transversal leste-oeste, que chega no metrô, que é o grande destino. É o grande hub. É o grande hub. Então você pode vir todo mundo Poxa. para o metrô e ali você faz o transbordo. Esse é o projeto. Aí porque no metrô, na estação do metrô do Jardim Oceânico, você tem o metrô, você tem a conexão modal com o BRT, Perfeito. você tem os ônibus, tem ali um Ok. mini terminal rodoviário da Barra, e você tem os carros. E agora tem o barco. Então são 5 modais Maravilhoso. que podem resolver. A previsão ali é tirar das ruas 85 mil passageiros dia. Sensacional. Isso pode ser 60 mil, 50 mil veículos dia. Não, e ecologicamente falando... Não, isso é um absurdo. É o maior projeto. Acho que as pessoas ainda não entenderam a importância, a magnitude ambiental desse projeto. Além de necessidade de transporte... Primeiro, o evidente- transporte é extremamente sustentável. Você não gasta em asfalto. Segundo, para fazer esse transporte, porque as lagoas estão assoreadas, Vai ter que tem limpar. lagoas a gente olha, vê água, mas embaixo tem 40 Caramba. centímetros de Profundidade. lodo e Caramba, enfim, de caramba. sujeira e tal. Então, para fazer isso, tem que ter dragagem. Tá? Quando você faz a dragagem, você limpa as lagoas. Então, para fazer, ao contrário, quando você faz uma estrada, você suja, você joga... Cimento. Suja no mau Lógico, no mas sentido assim cimento. forte, porque é evolução natural. Cimento, asfalto, etc. e tal. Você impacta o ambiente. Tá? A lagoa não. É uma mitigação, ao contrário. Tá? Então você beneficia a lagoa. E mais, você tira CO2 de 50, 60 mil veículos dia. Pô, isso é meu Deus do céu. É um número assim absurdo. Além de ser lindíssimo, né, Sérgio? É um Além de ser transporte... qualquer coisa, imagina você sair da sua casa e ir para o metrô olhando uma paisagem Pô, jacaré, maravilhosa. pássaros. Assim, é um absurdo. Lindíssimo, lindíssimo. Então você, primeiro, ganha tempo para o cidadão, e que pode ser usado como mais trabalho. Não tem trânsito. Não tem trânsito, é uma coisa extremamente alegre, divertida. É verdade. Então você vai para o trabalho É leve, curtindo. chegando melhor. Né? Maravilhoso. Trabalhar melhor. Pô, tomara que isso saia logo, porque a Barra de fato precisa, a gente que mora e vive, trabalha, é uma necessidade fundamental para que a gente possa evoluir. Em cima desse tema, só para a gente entrar em outro rapidamente, como é que você vê Guaratiba? Guaratiba também está sendo olhado, não? Guaratiba, assim... É porque você chega fácil, né? Você chega fácil, com túnel, com BRT, você deu uma ligação. Assim, voltando àquele... Botafogo para Copacabana, túnel velho, túnel novo, Lagoa Barra,
Grota Funda. Grota Funda. Então Abrindo porta para Guaratiba. a história é essa. É uma tendência. Você aprende olhando para trás, olhando para o passado, né? E é uma tendência. Agora, é um bairro muito frágil. Quer dizer, um bairro não. É uma região muito frágil, tá? De solo, de ambiente, enfim. Então, você tem lá a Restinga, você tem a área de lagoas, enfim, muito encharcado, um terreno frágil, um terreno argiloso, e que a legislação continua sendo restritiva por conta disso. Okay. Mas aí tem uma coisa que eu não sei responder e não sei resolver. Ainda. Não sei, é difícil, porque é uma questão muito política. Ok. Tá? É assim, você incentiva a construção ou restringe. Então hoje é absolutamente restrita. O que acontece? Ocupação Invasão irregular, informal. E aí, qualidade de construção, de saneamento. Então, ao contrário, você polui o ambiente porque essas moradias não têm infraestrutura, não tem saneamento, não tem nada. Então, é uma questão muito difícil. Total. Porque se você propõe um planejamento urbano organizado, como foi da Barra... Está certíssimo, perfeito. Aí... A invasão é totalmente fora disso. Ambientalmente e tal. Isso virou uma invasão política. pode. O urbanismo hoje é uma matéria absolutamente política. Como foi o verde, o meio ambiente, né? Quando, enfim, partidos verdes, qualquer dia vai ver partido urbanista, entendeu? Que é uma tendência. Ô Sérgio, você foi ex-secretário, participação em grande projeto, secretário de urbanismo da cidade do Rio de Janeiro. Você ficou quanto tempo lá? 4 anos. 4 anos, né? E você foi aí responsável por grandes projetos e legados para o Rio de Janeiro. Dito o Rio Orla, né, quer dizer, a revitalização da Orla do Rio de Janeiro, vocês estão vendo imagens aí, e todos evidentemente vão se lembrar, porque até porque a gente vivencia o Rio Orla constantemente. Eco Orla, Porto Maravilha, que é um fantástico projeto, a nova Avenida Rio Branco, né, e outros que eu vou falar na frente. Falta mais projetos dessas magnitudes, né, que são projetos grandiosos, impactantes, né, no Rio de Janeiro? Bom, Marcelo, primeiro vou falar assim, separar cronologicamente, historicamente, esses projetos que você citou. O Rio Orla é dos anos 90. Uau, tem tudo, já tem esse tempo todo. Foi um concurso, né? O Marcelo Alencar era o prefeito, existiu uma bagunça, uma desordenação total na Orla. Só para a gente lembrar, aqui na Barra da Tijuca não tinha calçada. Eu lembro disso. Só avenida. Os carros estacionavam na areia. Eu lembro disso. Nas dunas, na Restinga, na vegetação de Restinga. E a gente tem fotos aí, não sei se você consegue passar, de 5 filas de carro. Caramba! 1, 2, 3, 4. O Flanelinha se dava super bem. Eles pegavam sacos de areia para, vamos dizer, avançar o carro sobre a vegetação. Então, nós tínhamos totalmente devastado aquilo. Então, isso a Zona Oeste, as praias que a gente chamava de mais agrestes, né, do Rio, isso em 1990. E, por outro lado, na Zona Sul, já áreas concentradas e tal. Mas aí tinha aquele negócio dos trailers, não sei se você se lembra. O trailer era um equipamento de 7 metros de comprimento por 3 de largura. Isso quase... São salas de... Quantos apartamentos não tem 21 metros quadrados de sala? Quarto, enfim... 2 quartos, divide por 2 quartos. Isso era assim, um ao lado do outro, na praia de Copacabana, na praia de Ipanema, na praia do Leblon. E sem estrutura, né? E sem estrutura nenhuma e uma bagunça total, porque você chegava lá e requeria uma permissão, né, precária, se instalava lá, e quem é que ia tirar aquele trailer
mesmo por permissão precária, que É precisava lógico. de uma grua. É pra lógico, tirar. é lógico. E aí era uma época que não tinha latas, né? Enfim, então eram os engradados de cerveja, de Coca-Cola, tudo em vidro que quebravam. Caramba. E o resto ficava ali. Então Eu gerava, lembro disso. eram vetores de doença, de ratos, baratas, enfim, uma poluição total. Tudo errado. Tinham trailers que faziam venda de droga, tinham trailers que eram alugados para prostituição, para Caramba. encontros. Então esse era o Rio dos anos 90. Era a Barra dos anos 90, vamos dizer assim. Uma Copacabana. Que loucura, rapaz. Estou falando da Barra, não, a Barra era longe. Copacabana, princesinha do mar, era assim. Que loucura. Tá? E tinha uma. Você andando na praia de Copacabana como pedestre, você não via o mar, você não via a praia. Porque você via um paredão de trailer e um paredão de carros. Tá? À noite, então, era a famosa corrida submarina, que o Rio Orla, infelizmente, acabou com a corrida submarina. Era o lado romântico da praia. É verdade. Mas o Rio Orla foi isso. Aí o prefeito criou um concurso, 34 escritórios do Brasil inteiro entraram, escritórios Top. top, que você puder imaginar, não vou citar porque parece que... Enfim, se você puder imaginar, entraram, porque imagina você trabalhar na orla Do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Lógico. Então a gente ganhou o concurso Uau. naquela época e revitalizamos as praias todas. Então, Copacabana, tiramos os estacionamentos da praia. Para quê? Para criar ciclovia. E tiramos os trailers. Ponto. Só isso. 2 toquezinhos. Apanhamos que nem cachorro sujo e doente. Por quê? Porque nós estamos mexendo com carro. Não pode mexer. Na época, agora pode. Mas não podia mexer com carro naquela época. Eu ia dizer, o carro não vai à praia. Quem vai à praia é você. Você pode botar o carro em outro lugar, você pode pegar ônibus. Quem mora em Copacabana, então, não precisa de carro para ir à praia. Lógico. Enfim, então nós tiramos toda uma... E aí, por conceito, o projeto inteiro é não ter carro no lado da praia e ter ciclovia. Para que ciclovia? Que coisa absurda! Ninguém anda de bicicleta no Rio, muito calor e tal. Hoje o Rio tem 600 quilômetros de circuito cicloviário, graças àquela primeiro pontapé do Rio Orla, que foram 33 quilômetros de ciclovias. Sensacional. Né? E aí a ordenação dos quiosques, uma série de coisas desse tipo. Mas a maior força mesmo foi na Barra da Tijuca, não tinha nada. Nós criamos as calçadas um pouco mais largas, criamos os quiosques um pouco mais compactos e houve a manutenção das dunas, a recuperação das dunas, a recuperação da vegetação de restinga. Tudo que você vê de verde olhando da calçada para o mar, hoje, foi replantado. Sensacional. Tá? Então, Agora, acho que Sérgio, teve uma mérito. pergunta. Por que não continuou ali na reserva, depois ali do Grand Hyatt? Não, aí teve um embargo do Ministério Público. Que continua igual, né? Não, ali sim, não pôde fazer. O Rio Orla parou ali onde hoje é o Grand Hyatt e começou de novo no Recreio. Então virou um hiato. Né? É verdade. Mas aí, numa gestão César Maia, onde o prefeito Eduardo Paes era o secretário de Meio Ambiente, ele faz o Eco Orla. Que é um outro projeto que ele me chama para trabalhar com ele, foi aí que eu conheci o Eduardo, e a gente implanta o Eco Orla com outra característica. A via já existia, a ciclovia entrou para um outro lado, houve toda uma recuperação ambiental, 1 milhão de mudas replantadas, um negócio assim absurdo. Sensacional. A gente fala, o meio ambiente, não sei o quê, mas nós, humanos, que passamos por essa geração, nós deixamos muitos legados ambientais fortes e que não são muito creditados. Então, mérito para a administração, foi na época César Maia e Eduardo Paes, onde contribuí com o projeto, a gente fez o Eco Orla. Ele é diferente das outras situações, porque é uma APA e um trecho de reserva, então ele teve que entrar pedindo licença. Que legal. Pô, realmente você vê a gente que
É um prazer andar pela reserva, né? Você tem a oportunidade de ir e voltar. É lindíssimo, né, cara? É um negócio assim que só o Rio de Janeiro Só o tem. Rio de Janeiro tem. Então, porra, parabéns aí por essa iniciativa, evidentemente, na gestão do César Maia e do Eduardo, que olharam isso com profissionalismo e fizeram acontecer. Eu acho que a cidade precisa de mais. Além disso, Porto Maravilha, hoje que é um legado... O Porto Maravilha foi um projeto da gestão Eduardo Paes. Ok. Falando desde o início, quando a gente, enfim, ainda estava na época de transição, começamos a discutir sobre Porto Maravilha. E eu vim com essa proposta, porque a gente, como técnico, como profissional, como urbanista, como engenheiro, como arquiteto, a gente pensa 24 horas na cidade, nas soluções, nos problemas, né? E há 30 anos, desde aquela época, que o Porto Maravilha foi de 2009, então já passaram-se um tempo. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas até então, 30 anos que toda gestão municipal tentava fazer um porto novo. Tá? Há uma tendência de revitalização dos portos no mundo inteiro. A cidade cresce em cima dos portos, o porto fica ali... Vídeo Porto Madeiro. Vídeo Porto Madeiro, tem 500 exemplos até Belém, enfim, tem uma série de outros exemplos. A cidade cresce em cima do porto e o porto não consegue produzir, não consegue se deslocar, ele precisa de transporte, de receber carga e transportar a carga. Ele fica inadequado e a cidade fica comprometida. E ali tinha um problema, mais uma vez o nosso carro atrapalhando, porque foi feito o elevado da perimetral. Qual era o objetivo da perimetral? Levar a ponte Rio-Niterói sem passar por sinal. O carro agradece, o motorista também. Mas, assim, aí por isso, assim, passa por cima. Você vê a linha vermelha que fez com a rua antiga, a Rua Bela. A Rua Bela tinha esse nome porque era bela. Hoje é uma das mais maltratadas da cidade, porque passou um monstro em cima dela. E ficou. Porque quando o monstro passa e vai embora, mas esses ficam. E aí eu sugeri ao prefeito a demolição da perimetral. E o prefeito enxergou e, com muita coragem, levou adiante o projeto. Então, é um projeto de operação urbana consorciada, ou seja, ele vende o potencial construtivo através de CEPACs. Alguém compra a CEPAC, toda a construção, o desenvolvimento imobiliário é feito através dessa CEPAC, aumento de potencial construtivo. O poder público, o município, não bota um tostão. As CEPACs foram vendidas por 8 bilhões de reais naquela época. 8 bilhões de reais. Sim, muito bom. É dinheiro até hoje. Sem dúvida. Tá? Tudo que você vê do porto vem do dinheiro privado. Perfeito. Privado não. Do direito de construir vendido pela prefeitura ao privado. Perfeito. Entendeu? Então, se você tirando o elemento desagregador de uma região potencialmente boa urbanisticamente como expansão da cidade... Sem dúvida. E hoje é uma tendência, né? O olhar para o centro da cidade tem cada vez mais o Reviver Centro. O né? Reviver Centro vem em função disso, porque a gente passou a dar importância ao centro da cidade, né? Através do porto e outras situações que aconteceram. Mudando um pouco o viés do comercial para o residencial. Né? Hoje, você vê que os lançamentos que são feitos ali no centro da cidade vendem tudo e rápido. Porque, assim, a gente, em termos de urbanismo, a gente tem que ficar olhando as evoluções e as situações. É que nem moda, eu não posso usar mais uma cartola, um fraque, enfim. Então, a gente vê as tendências. Teve uma época no Rio de Janeiro que tinha uma lei que era proibido construir residência no centro. O centro era centro e não podia ter residência. Comercial. Tá? Mas você entende o seguinte, se eu moro no centro e trabalho no centro, qual é o meu deslocamento? Zero praticamente. Zero. Vai a pé. Eu pego ônibus, pego o carro, não preciso de estacionamento. Então, ao contrário, hoje a inteligência é você criar esse sincronismo de residência com trabalho o melhor possível, o maior possível. E é uma forma de recuperar o centro do Rio.
Então, o Reviver Centro é um projeto muito interessante e que está acontecendo. Está acontecendo, né? está Enfim, acontecendo. Eu tenho observado e até participado, evidentemente, de algumas iniciativas. Há um olhar importante até para os lançamentos que são feitos aí e vendem. Estão vendendo, está acontecendo, enfim, muito legal. Sérgio, é muito projeto, né? A gente tem, evidentemente, um tempo limitado, a Avenida Rio Branco, né, que você também participou daquela revitalização, que hoje é um barato, a Avenida Rio Branco, tirou aquele peso, né, de carros andando. Fala um pouquinho, rápido. O projeto da Rio Branco era outra... Era um problema, né? A Rio Branco era a via, ainda é, talvez, a via de maior concentração de veículos do Rio de Janeiro. Caramba. Por ser um eixo do centro comercial, né, todos os ônibus, todos os carros, todos os táxis queriam passar por ali. Então, você tinha ali todas as linhas de ônibus possíveis. Se você observar filmes da época, você tinha ônibus lotados e ônibus vazios, mas tinha que passar por ali, porque ali era um endereço, um corredor de demanda. Então, as companhias de ônibus iam para lá. Então, falta de planejamento, ou falta de impulso, não impediam essa situação. Então, a gente propôs um plano de VLT para a cidade, e que foi implantado depois. Ao lado do eixo da Rio Branco, teriam linhas de VLTs, e você não precisaria mais andar na Rio Branco. Perfeito. Então você diluía aquela concentração de fluxo, de carro, de ônibus, privilegiava o pedestre, criava um parque na Rio Branco, que ficaria para o VLT e para o pedestre. Perfeito. E ciclovias. Tá? E aí foi feita a primeira implantação, que ali vai até o início do Clube Naval, até a beira-mar, que é isso. Então as pessoas estão na rua, um cruzamento, enfim, de segurança no pedestre, o VLT passando ali, o VLT chegando ao porto. Então houve um projeto de mobilidade e um projeto de privilégio. Ô Sérgio, deixa eu fazer uma pausa aqui para a gente entrar em outros projetos maravilhosos, mas pelo que eu observo, e é claro, o teu grande DNA é assumir grandes desafios, não? Porque realmente é só problema. São coisas grandes, boas. Porra, desafio é com o Sérgio. Porra, como é que eu resolvo o Rio Orla? Como é que eu resolvo Porto Maravilha? Como é que eu resolvo a Rio Branco? E agora, como é que você resolve o Vasco? Estádio do Vasco. Eu não sei se é DNA, mas eu acho que é mais karma, né? Que loucura, que loucura. Não, o Vasco é um projeto... Você está no projeto, desenvolveu um belíssimo projeto, enfim. E está no teu coração também. Enfim, eu sou vascaíno. A minha família toda é vascaína. Meu avô foi um dos fundadores do futebol do Vasco. Caramba! Em 1918, 19, 20, 21, 22. Ele era o primeiro diretor de futebol. Ele também jogava, porque naquela época, enfim, tinham três times, né? Jogavam como se fosse o primeiro, o segundo e o terceiro. E ele funda não funda o futebol do Vasco, ele fortalece o futebol do Vasco, ele era do outro clube, a Lusitânia. E então tem esse sim, DNA, né? Tem todo um lado umbilical. Mas a história do Vasco é mais forte do que os vascaínos. A história do Vasco é mais forte até do que a história esportiva. É fantástico. Porque aquela turma de 22, 23, daquelas pessoas que por acaso estavam receberam um desafio, porque o Vasco foi campeão em 23, pela primeira vez disputando a primeira série, na Série A, e aquilo foi um conflito para a elite do futebol. O futebol naquela época era um esporte de elite, é lógico. Mais elitizado que o golfe de hoje. É verdade. Tá? Só bacana podia jogar. A liga era comandada por um Guinle. Enfim, então só tinha alguns clubes de Zona Norte, mas competiam. Quem ganhava era Botafogo, Flamengo, Fluminense, uma rodinha ali de Zona Sul. E aí, de repente, aparece um clube de português, com negros, com pobres, com suburbanos. E ganham.
né? Como diz o nosso amigo Hélio Viana, que já foi entrevistado aqui, Sim. o negro podia até disputar, ele não podia era ganhar. Que loucura. Então, cara. quando o negro ganha, e a maioria eram negros, quando o negro ganha do branco, do rico, da Zona Sul, foi um choque. Então, vamos tirar esses caras da nossa liga, não pode ganhar. Então, como é que faz para não ganhar? Tira os negros, os pobres, os suburbanos, os portugueses. Então, naquela época, jogava-se com 16 jogadores. E proibiram 12 que foram citados como origem duvidosa. Que loucura. Então, o Vasco tem aquela força, demonstra a força e diz assim, eu não jogo se não permitir os meus atletas jogarem, porque quem ganhou foram eles. Lógico. Então, tem aqui um movimento que é o primeiro movimento de antidiscriminação racial do Brasil. Né? Sensacional. É muito forte. E hoje você tem atletas do mundo inteiro, além do Pelé, o Vini Júnior, de todas as raças jogando futebol. Lógico. Então, o Vasco, assim, o estádio também foi construído nessa época, porque tira os jogadores e constrói um estádio. Eles não tiraram os jogadores e construíram um estádio. Então, é um estádio que foi comprado pelo Vasco, em 1927 foi inaugurado, e está lá até hoje. Então, o mundo evolui e tal, e o clube precisa de espaços, precisa de modernidade. Então a gente vem fazendo esse projeto. É lindíssimo o projeto. E, se Deus quiser, a gente Capacidade? vai ver 57 mil. 57 mil. Aprovado, prefeitura aprovado. Como é que está hoje? hoje? A gente tem que dar entrada na prefeitura, a gente aprovou assim, no IRPH, porque é um bem tombado, tá? A gente já tramitou no BEP, que é o policiamento, uma série de outras coisas, mas agora o processo do Vasco é arrecadar recursos, Investimentos, para fazer as obras. Potencial Então, construtivo. enquanto ainda não tiver todos os recursos prontos, a gente não deu entrada ainda no projeto. Não, vocês estão vendo aí imagens. O projeto é moderníssimo, lindíssimo e, de fato, o Rio de Janeiro precisa, evidentemente, de instalações como essa, até para diversificar locais e ter, evidentemente, mais uma opção, que é o nosso grande esporte, que é o futebol. Em cima desse tema, Sérgio, que é a transferência de potencial construtivo, que você domina essa matéria, essas áreas, né, o estádio do Vasco, o futuro autódromo, né, através do Parque Olímpico. Eu queria te perguntar, quer dizer, até para as pessoas que não conhecem bem o que significa isso, quer dizer, rapidamente, mas também, quer dizer, em cima de projetos novos, em cima do futebol. Existem estádios em regiões, no subúrbio, vamos dizer assim, quer dizer, né, áreas importantes, populosas, e que na grande maioria só tem um estádio como entretenimento, estádio de 100 anos, 150 anos que pararam no tempo. Né? E é muito importante também que essa lei, essa oportunidade, olhe para essas áreas, não apenas estádios de grandes clubes, né, mas para dar vida, para dar sobrevida, né, e novas receitas para que esses clubes evidentemente voltem a crescer, né? Quer dizer, Madureira, Bangu, Olaria, tem estádios, Campo Grande, né? Tem estádios em áreas bem populosas e sem investimentos, né? Como é que você vê isso, Sérgio? Bom, Marcelo, primeiro é o seguinte, falar de potencial construtivo é uma matéria muito chata de se falar, porque parece pedantismo tecnológico, urbanístico. Mas assim, o município tem a obrigação e o direito da regulação do uso do solo. Tá? Então, tudo que se constrói na cidade é legislado pelo município. Claro. Poder Executivo, através das suas secretarias Perfeito. de urbanismo, e o Poder Legislativo, que aprova as leis provenientes do Executivo. Perfeito. Então, quando você tem uma legislação, você estabelece que aqui pode construir uma determinada quantidade, né, um índice. E os pavimentos? E os pavimentos, basicamente. Quando você... Por que Copacabana virou Copacabana? Porque você foi aumentando, sem nenhuma contrapartida para o município. Tá? Então, tudo que tem ali
além do empreendimento, vamos dizer, impactar com densidade, com carros, com uma série de coisas, o município ainda tem que ir atrás para tapar buraco, consertar a rua, a calçada, pagar. Enfim, então não há nenhum retorno disso. Perfeito. Então, existe no Estatuto da Cidade um plano diretor, instrumentos que permitem o acréscimo de potencial construtivo com contrapartidas. E esse é o que foi feito no Porto Maravilha, através de uma moeda chamada CEPAC, e está sendo feita no estado do Vasco, no autódromo, através da transferência de potencial construtivo, o direito de construir, o direito de transferir potencial. Tá? Isso, então, é uma receita que o município dispõe. Então, se for de interesse do município, ele cria a lei e aí você faz essa transferência. O estádio, ele é uma ancoragem de espaços. Se você vê, vamos voltar para o Vasco, aquilo em 1925 não tinha nada ali, era um vale, tem fotos da construção que não tinha nada. E hoje é um centro urbano. Tá? E mais, ele é um gerador de intercâmbio com as comunidades vizinhas. Isso não acontece na Zona Sul porque você não tem comunidades, não tem favelas no entorno dos grandes... Mas no caso do Vasco, existe um fator de simbiose. A comunidade depende do Vasco, o Vasco depende da comunidade. Tá? Questão social. Social, enfim, gerador de emprego, jogadores, os meninos que vão lá e tal. Enfim, então você tem que pensar nisso. E um estádio, ele é um indutor de crescimento. E aí acontece isso, quer dizer, o Vasco já está com esse projeto, o Flamengo pensa nisso também, o Fluminense também, enfim. E, de repente, você podia olhar com esses olhos para outros locais que precisam de investimento, e quando é possível. Você vê o campo de São Cristóvão, por exemplo, passa um viaduto para um lado, um prédio tudo quanto é canto, ele não tem mais condição de se recuperar, né? Mas existem outras situações, como você citou, o Bangu, Madureira, enfim, são áreas que você pode pensar numa situação dessa. Que vai criar uma revitalização da área absurda, além de uma questão social, num empreendimento, uma instalação moderna, atual, né, gerando emprego, gerando receitas, não só para o clube, mas para o entorno. Você tem um indutor urbano muito forte com esse equipamento, não só o estádio de futebol, qualquer outros equipamentos que estejam para a coletividade, ele é um indutor positivo. Maravilhoso. Sérgio Dias, você acabou de participar também de um projeto que acabou de ganhar um prêmio, um dos melhores lugares para se visitar, para viver, estar, que é o Roxy, né, do nosso querido amigo Alexandre Ascioli, e que você teve um trabalho ali árduo. Eu acompanhei, a gente via se falando, Marcelo, a gente cada dia descobre uma tarefa ali que não estava no planejamento. O Roxy é um sucesso, mas foi um trabalho, uma obra complicada, não? Foi uma obra bem difícil, um projeto difícil. A gente ali não tinha documentos de técnicos, plantas e tal, para saber o que era o que. Eu sou de uma época que frequentava o Roxy como garoto, como adolescente, depois como adulto. E o Roxy, para mim, era o mais simpático. Eu morava ali naquela rua, então sempre Era uma sala de cinema só? Era uma sala de cinema. Era uma sala grande. Era um dos maiores cinemas do Rio, né? E era um dos cinemas escolhidos para exibições de avant-première. Ali o Giral, onde hoje é um escritório, ali era uma sala de avant-première. Que sensacional. Então o Severino Ribeiro levava as pessoas para lá, artistas, enfim, para fazer a festa da primeira exibição. Perfeito. Tá? Então, ele foi, enfim, com o abandono da Zona Sul, enfim, adensamentos e coisas disso, e os cinemas de ruas que, por segurança e tal, foram prejudicados. Então, entraram os cinemas de shopping e tal. Então, tem muitos cinemas de ruas fechados ou transformados em outras atividades. O Ascioli, quando pegou aquilo, que estava para ser negociado com
um supermercado, alguma coisa nesse sentido, que não era bom para o bairro. Não, ele contou aqui. Ele transforma a ideia dele, vamos transformar numa casa de shows. Aí me chama, eu tinha feito o Metropolitan, enfim, o Maison de France, alguns projetos de teatro, de casa de espetáculo, e eu comecei a trabalhar com ele, mas a gente não tinha planta. Que loucura. Então, no escuro. No escuro. Mas eu me lembrava de coisas, né? Aquela cúpula, por exemplo, que tem lá, eu me lembrava, eu ia para o cinema e ficava olhando para aquela cúpula antes de começar a exibição do filme. Apreciando. Então a gente consegue, vamos dizer, fazer as demolições, porque ali o Rox já tinha sido subdividido em 3 salas, a gente consegue convencer o Ascioli e o Severiano Ribeiro de permitir demolir para achar o espaço como era, e conseguimos criar o que está lá. A maior dificuldade é porque ali era o cinema, então uma tela, a gente precisava de backstage, de palco e de fundo de palco. Lógico. E não tinha alimentos e bebidas, né? No máximo era uma Uma pipoquinha. Então, teve que construir uma cozinha de 600 metros quadrados, se não me engano, não falo na memória. Mas é uma cozinha para atender 700 pessoas ao mesmo tempo, com 3 pratos e 3 opções de cada um. É um dinner show. Então, essa foi a grande dificuldade e enfim, chegamos lá. E o mérito também enfim, da Ana Lúcia Jucá, que é minha esposa, enfim, de arquiteta, e ela vestiu aquela casa com uma elegância. Não, tá lindíssimo. É um projeto maravilhoso, mantendo o Art Deco, a essência dos dourados, enfim. Então, eu sou suspeito, mas de fato a gente fica muito feliz. E agora vem um reconhecimento, que não, né, chegou um prêmio. É a revista Time de Nova York, dizendo que endereço que você não pode perder no Brasil. E cita 2. E o Rox é um deles. O outro é Trancoso. Então, sensacional. Isso não tem nem um ano de operação, pô. É um mérito. Não, tem que tirar o chapéu. O Ascioli é um louco. Do bom, do bem. É um campeão de desafios, do bem, graças a Deus, ele consegue. Precisamos de mais Asciolis aqui no Rio de Janeiro, porque ele compra a briga, ele é guerreiro, lutador. Não, ele vai embora numa baixa cabeça, supera qualquer obstáculo. E sempre assim com o objetivo da cidade. Ele é um apaixonado, um amante da cidade. E faz com muita competência, faz muito bem feito, né? Existem alguns Asciolis no Rio, mas está faltando mais. Está faltando Ou então mais. que se dê mais força e mais saúde para esses caras, um Ascioli, sem Medina, dúvida. A gente que trabalhou no Ricardo Amaral, Roberto Medina, enfim, mas a gente trabalhou no turismo, precisava de fato a cidade ter um empreendimento desse para atender essa demanda que vem para a cidade e quer ver o nosso carnaval durante o ano, quer ver a nossa cultura, e hoje realmente é muitíssimo bem atendido. Parabéns. Sérgio, a gente tem um tempo limitado, como eu lhe disse, o programa, mas a gente tem uma preocupação e um objetivo muito forte também, de levar essas informações não só ao mercado que nos acompanha, empresários, executivos, enfim, autoridades públicas, mas fundamentalmente também aos jovens, né, estudantes que estão aí se descobrindo o que eu vou fazer da vida. E então o programa vai muito para as universidades, tem uma audiência muito legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado, uma dica. O que essa garotada que está se descobrindo, seja qual área, precisa se atentar, precisa fazer para que chegue a um currículo tão vasto, imponente, de muito trabalho como o seu? Bom, em primeiro lugar, se eu puder me dirigir aos jovens, é o seguinte: fiquem no Brasil. Não abandonem a gente. O nosso barco está precisando de avarias, de algumas coisas nesse sentido, mas se vocês forem embora, a gente não chega lá com tanta facilidade. Então, fiquem aqui, tem muitas oportunidades. Muitas. Tá? E a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil precisa dessa geração. Tá? E a gente está vendo todo mundo querendo ir embora, enfim. Então, oportunidades são escassas, na minha época também eram. Tá? Mas você tem que correr atrás.
Não pode parar. Não pode parar. Ele não pode desistir. Ele não pode deixar de fazer a tua profissão para ir para outras coisas, porque, às vezes, se você entrou numa profissão, seja ela qual for, siga em frente. Porque não chegou assim, eu vou fazer medicina porque eu quero fazer. Ou não vou fazer medicina porque eu quero ganhar dinheiro. Não é isso. Alguma coisa dentro de você que diz, eu vou ser médico. É lógico. Eu vou ajudar as pessoas. Já nasce com esse selo. Nasce com esse selo. E se você entrou na medicina e no meio do caminho percebeu que o sinalzinho não era aquele, pula para a tua carreira, porque nós viemos para o mundo para fazer missões. Então a gente tem que descobrir qual é a missão. Tá? Eu também não cheguei na engenharia da primeira vez. Então eu fui buscando meu caminho e achando isso. Segundo lugar, o seguinte, se as universidades não estão à altura das universidades internacionais, ou não tem o nome, etc. e tal, vá para a vida prática e complemente isso na prática. Trabalha, estude, faça currículo, faça estágios para melhorar o teu currículo. E ninguém morre por trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sem dúvida. Vira à noite, estuda, trabalha, não falte uma aula por causa do trabalho, mas também não falte o trabalho por causa de uma prova. Vira à noite. Então, assim, eu acho que a prática, a vida prática, ela é muito importante. Eu comecei, eu entrei na universidade em 68, de engenharia, e 2 meses depois eu consegui um estágio e comecei a trabalhar. Né? E nunca mais deixei de trabalhar. Nunca mais deixei de trabalhar. Então, assim, muita coisa aprendi na faculdade, muita coisa a escola me ensinou, os professores, os livros, mas a vida prática é fundamental. É fundamental. É onde aprende na luta. Aprende, e aí você passa a ter casca para enfrentar esses grandes desafios. Que não são poucos. Não são poucos. Ô Sérgio, eu queria muito te agradecer. Realmente, a gente está cravado no tempo, mas eu não tinha dúvida que seria não um papo, mas uma aula de conhecimento da cidade no teu segmento. Realmente você domina essa matéria de uma forma muito didática, muito leve. É muito prazeroso, sem demagogia, trocar com você, porque você tem muita propriedade, evidentemente, e conhecimento do que você milita, né? Quer dizer, a tua matéria é uma biblioteca de informação nesse segmento da cidade, do urbanismo. Quem quiser falar com você, te mandar um e-mail, como é que te encontra? Teu Instagram, que é um barato, né? Que você está trabalhando aí, os personagens com as historinhas do Sérgio Dias. O meu Instagram, ele funciona, mas hoje ele está focado basicamente para a cidade. Okay. Eu mostro ou projetos ou fotos que refletem alguma coisa, alguma mensagem para o cidadão, né? E eu conto histórias, né? É uma historinha engraçada. São histórias de encontros com personagens. Já tem umas 100 historinhas. Eu acompanho, mó barato. Eu já gravei umas 10 ou 12, mas enfim, ali é mais uma brincadeira. Mas nessas historinhas sempre conto alguma coisa do Rio, sempre alguma coisa do Rio, com personagens ou fatos relativos ao Rio e relativas a projetos também. Né? Então tem o meu Instagram. E tem o meu e-mail, enfim, meus contatos. O teu Instagram é o arroba... Qual é o teu Instagram? Sabe de cabeça? Não. A gente descobre. E-mail, você quer passar teu e-mail? Pode passar. Depois se passa, eu coloco aqui no caractere, tá bom? Tá bom. Olha, gente, eu queria agradecer muito a tua audiência, agradecer muito, Sérgio Dias, a tua vinda aqui. Sei que a tua agenda não é fácil, mas conseguimos gravar. E agradecer pelas tuas informações e espero cada vez mais que essas informações deixem aí na cabeça não só dos empresários, mas dos jovens que estão aí surgindo, o amor pelo Rio de Janeiro, né? Que a gente quer cada vez mais que essa cidade seja de fato a cidade do mundo e tem tudo para ser,
mas precisa ser muito mais, né? Em termos macros, dizendo assim. Então, obrigado de coração por ter vindo aqui, Obrigado, falar da tua história, dos teus projetos. Mais sucesso, mais projetos e mais legados para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, agradeço aí o teu convite, sempre muito generoso, você é uma pessoa extremamente especial, carinhosa sempre, e espero que possa ter ajudado em alguma coisa para todos os seus acompanhantes e ouvintes. E muito, ajudou e muito. Maravilhoso. Olha, estamos terminando o programa Marketing Business aqui, diretamente dos estúdios da TVC. Um forte abraço. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.